Perguntar a marca do shampoo, né? Para eu poder dar um trato aqui no meu cabelo, tá? Marcos, seja bem-vindo, então, ao UNASP. Nós vamos ter também aqui a presença da Débora. Ela vai palestrar depois do Anderson. A Débora Crivellari, ela é bacharel em letras, com ênfase em tradução português e inglês, e possui formações complementares em edição de textos, editoração e gestão de projetos. Ela atua na Editora Ibero-Americana de Educação como profissional estratégica na gestão do conhecimento e na condução de projetos editoriais, sendo peça-chave na integração entre equipes técnicas e fluxos de produção científica. Sua atuação abrange a coordenação de diagramadores, tradutores, revisores, autores e editores, garantindo alinhamento técnico, padronização e cumprimento de prazos. Possui domínio completo do fluxo editorial, desde a submissão até a publicação, incluindo revisão, normalização, preparação de originais, diagramação e organização de metadados. Com experiência consolidada em editoração científica, a Débora contribui diretamente para a qualidade técnica das publicações, assegurando consistência editorial, aderência às normas científicas e eficiência operacional. Sua atuação integra visão técnica, gestão de processos, fortalecendo a entrega de soluções editoriais qualificadas e escaláveis. E a gente vai ouvir daqui a pouco a Débora falando. De vez em quando ela também manda e-mail para mim cobrando algumas coisas. E teremos aqui como o palestrante inicial, né, o Anderson. Espera aí que eu caio aqui da Vanessa. Ok. Ele é o fundador, né, e CEO da Editora Ibero-Americana da Educação. Anderson Cruz é doutor em Educação Escolar, com foco em gestão do conhecimento, aplicada à gestão de periódicos e indicadores de qualificação. Ele é mestre em televisão digital, pós-graduado em mídias e tecnologias, com ênfase em formação de professores e tecnologias, graduado em marketing e pedagogia, com especialização em didática do ensino, antropologia e gestão de negócios. Atuou como professor na Anhanguera, orientador do PCG da USP Exalc e professor bolsista na Unemesp Bauru, nos cursos de jornalismo, relações públicas, e possui atuação estratégica em editoração científica, sendo editor, gestor de periódicos e pesquisador na área. Especialista em gestão editorial, qualificação de periódicos e políticas científicas, desenvolve soluções voltadas à avaliação por pares, normalização técnica, indexação e internacionalização. Sua atuação integra visão acadêmica, técnica e estratégica, contribuindo para a elevação da qualidade, impacto e credibilidade da comunicação científica. Eu já conheço o Anderson há algum tempo, por e-mail, né, Anderson, e online, que ele já fez palestra para nós, e hoje é um privilégio, uma alegria estar aqui com você pessoalmente. Seja bem-vindo. Com você a palavra. Boa tarde a todos. É um prazer imenso estar aqui. É uma honra, é uma alegria. Sim, hoje eu estou emocionado porque reencontrei pessoas que eu conheço há mais de alguns anos e hoje eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente. Falar sobre editoração e inovação na pesquisa, na produção científica, é algo que faz parte da minha vida hoje. Posso dizer que eu gosto do que eu faço realmente. Só não durmo direito, mas tudo bem. Algumas experiências, mas para iniciar o processo, vou contextualizar o meu lugar de fala. Como que nasceu a Editora Ibero-Americana? Mas antes disso, essa apresentação está protegida pela licença C/ECA. Vocês podem tirar fotos, podem usar, podem publicar, desde que seja a fonte correta, mas não pode usar para nada comercial nem financeiro. Esse já é o primeiro exemplo da falta de formação que nós temos nos programas de pós-graduação. Ninguém fala sobre os direitos autorais, de cessão de direitos sobre as licenças. Tudo que vocês produzem e não colocam licença, eu posso pegar, copiar, vender
sem prejuízos nenhum. Só que nenhum programa de pós-graduação comenta isso, fala isso, ensina isso. O Brasil perde muito em patentes, em ideias que poderiam ser rentáveis para os seus pesquisadores, mas por falta de conhecimento prático, não se faz. Toda pesquisa que nós fazemos em programas de pós-graduação, ela é protegida. É o nosso direito. Mas nós temos que saber usar, por exemplo, as licenças corretas. Cielo, por exemplo, usa a licença CC BY. Eu posso copiar, vender, desde que eu cite a fonte. Mas algumas revistas nossas a gente tirou o direito de uso comercial, né? Então, qual é o sonho que a gente começou? E em minha palestra, minha apresentação não tem interesses, ou seja, conflito de interesses. Quando há conflito de interesses, que também programas de pós-graduação não nos ensina, é quando eu quero vender algo diretamente com vocês, mas isso se torna implícito. A partir que eu vou falar da editora ibero-americana, já está no prenome da palestra, então não há conflito de interesses. Então isso nós vamos aprendendo, e eu aprendi há poucos anos, porque no mestrado nem no início do doutorado eu nem sabia sobre isso. Aliás, às vezes eu fico até com vergonha dos meus primeiros artigos quando eu vou ler, tá, gente? Mas, enfim, essa coisa a gente esconde um pouco, né? Primeiro, quando nós falamos de divulgar ciência, o Brasil ainda não sabe divulgar ciência. Então, no doutorado, eu comecei a descobrir tudo isso. Mas por que eu comecei a descobrir tudo isso, né? Então, entender que o conhecimento ele não pode ficar preso nos muros da universidade, nem simplesmente nos repositórios de teses e dissertações. Para isso, comecei a olhar para isso a partir da primeira revista que eu tive a oportunidade. Eu entrei no doutorado no dia 6 de maio de 2016, e no primeiro momento ali, o meu orientador disse o seguinte: você vai cuidar da minha revista. Eu falei, bem, eu sei submeter artigo, mas também eu descobri que nem sabia submeter artigos, né? Então, quando criei a editora, realmente é um espaço voltado para publicações, atender essa demanda com suporte, porque eu encontrei as deficiências dos periódicos, da formação de editores científicos, principalmente aqui no Brasil, e a América Latina como um todo também faz parte nesse processo. A União Europeia já está mais avançada, os Estados Unidos é mais avançado, as grandes editoras como o Elsevier, Clarivate Analytics, Springers, já são mais de 100 anos aí, né? Então tem toda essa diferença. Mas eu nem sabia o que era tudo isso quando eu comecei o doutorado, tá? Então, 2016, comecei o doutorado. A primeira revista, a Revista Ibero-Americana de Estudos da Educação, é uma revista B2. Hoje eu honro que o professor Biselli, que foi meu orientador de mestrado, doutorado, editor-chefe dessa revista, mas quando eu assumi essa revista, ela era B2, não tinha indexação, estava 2 anos em atraso, não tinha nenhum tipo de avaliação, nem estrutura. Então, quando eu assumi, com 4 meses, eu entreguei uma revista A2, com todo o estoque de artigos já em andamento, com publicação, com todos os indexadores possíveis, e a gente conseguiu ali o JCR da Web of Science. Então, a partir disso, as outras revistas da FCLAR começaram a olhar e foram atrás de mim para eu fazer esse trabalho, né? O bom desse trabalho que eu fiz, tanto na RIAE quanto na RPG, e a RPG B2, na época eu entreguei uma revista A3 no JCR também, eu era remunerado, eu não trabalhava de graça, eu não era escravo desses professores orientadores. Por que eu falo muito isso? Porque é a minha fala. Hoje eu busco combater, sim, o trabalho análogo à escravidão nas universidades. Porque todo esse trabalho de editoração científica são de alunos de pós-graduação, de graduação, que trabalham 4, 6 horas, ali, 10, 12, 20 horas na semana, sem nenhum tipo de remuneração. Não é porque estamos na universidade pública que somos obrigados a trabalhar de graça, porque todo esse processo exige formação técnica, compreensão, atendimento, uma comunicação direta, né? E não é simples atender os autores, né? Eu que o diga.
a Débora também, né? O Michael ainda não conhece muitos autores ainda, né, no processo, mas é sobre isso. E é através disso, 2019, oficialmente, com CNPJ, eu abri a editora Ibero-Americana. Em 2019, também eu encerrei uma atividade de 18 anos. Quem me conhece mais profundamente ali, mais próximo de mim, durante 18 anos, sabe que eu fui cabeleireiro, eu sei cortar cabelo muito bem, tá? E o que me sustentou no meu doutorado foi as tesouras. Porém, na educação, eu descobri também uma palavra chamada assim, mais preconceito, porque eu tive duas professoras que eu vim saber uns anos depois. No meu mestrado, por exemplo, quando eu escolhi minha orientadora, ela negou porque eu era cabeleireiro e ela disse para um outro: como que ele vai conceituar e pesquisar sendo cabelo, né? Depois eu tive uma professora, que foi a minha professora, que eu tive espelho, que falou: eu quero seguir a vida acadêmica na graduação. Ela nunca me deu a oportunidade. Foi uma outra professora que eu nunca tive contato. E a gente começou ali a crescer juntos. Isso é a área da educação, que eu venho descoberto cada vez mais o quanto é desafiador estar na área da educação. Então, ali em 2019, eu abri o CNPJ da editora, com foco em gestão editorial e, principalmente, eu já tinha conseguido contribuições significativas no Qualis. Já tinha revistas que saíram de B5 como a Interlínguas, entreguei uma revista A2. A política de gestão começou a focar no A3 e A2. Mantive a Ibero-Americana no A1. Cadernos de campo saiu de B5 e foi para A3. A Nuance saiu de B2 foi para A2, indexada no JCR. A Sem Aspas saiu de C, foi para B4, de B4 hoje ela está B2. Então, comecei a ter know-how dentro do meu trabalho. Entender que não é somente a editoração científica que faz parte, porque eu não trabalho com editoração científica, eu trabalho no processo de qualificação de periódicos e do artigo do autor. É isso que me preocupa. E desde 2016 eu venho falando o seguinte: foquem no fator de impacto, não foquem no Qualis. É fator de impacto que comanda, né? 2021, trabalhando ainda em casa, né, não tinha escritório, era tudo caseiro ainda, mas com CNPJ, atuando ali, todos esses processos. Eu trabalhei durante 4 anos sentado nesse banquinho, tá, que me rendeu uma dor de lombar incrível até hoje, tá? Mas foi o processo. Esse foi meu primeiro notebook que eu tive, que a gente foi trabalhando ali, atendendo os autores, as revistas. Já tinha conseguido montar ali uma equipe de 2 pessoas, porque eu já estava com quase 10 revistas, e essas revistas fizeram parte da minha pesquisa no doutorado. Só que assim, quando eu entrei no doutorado, eu estava pesquisando metodologias ativas na formação do pedagogo. Só que eu ia defender o doutorado em 2020, 2019, eu mudei toda a minha pesquisa. Eu joguei toda a pesquisa de metodologias e fui pesquisar gestão do conhecimento aplicada à gestão de periódicos científicos, indicadores de qualificação dos periódicos. 2021, entraram novas revistas para a editoração. Começamos a ter esse crescimento, essa presença no cenário editorial. 2022, novas conexões. Hoje eu atendo professores da América Latina, do leste europeu. Leste europeu, estou falando de Ucrânia, Federação Russa, Cazaquistão, Paquistão e Irã. Inclusive, no ano passado, nós lançamos um dossiê com os professores da Ucrânia sobre a guerra e a universidade, né? Então, esse tem sido o meu trabalho de trazer voz ao autor, porque eu tenho alguns olhares que eu defendo. Não existe artigo ruim e nem bom, todos os artigos são qualificados. E como que é qualificado? A partir de uma avaliação técnica, mas não é uma avaliação que eu vou dizer o seguinte: olha, dona Débora, o seu artigo é péssimo, é ruim, porque eu recebo esse tipo de avaliação. Porque o brasileiro também não sabe avaliar artigos científicos. Porque quando ele acredita que o conceito dele é melhor do que do outro, e não existe isso para mim, porque cada um de nós temos um conceito. Se eu perguntar a cada um o que é educação, cada um vai falar o seu ponto de vista.
Mas eu uso até um exemplo seguinte. Paulo Freire falou sobre a autonomia do aluno. Mas o que é a autonomia do aluno? Isso em 1970. O aluno tem autonomia hoje? Eu defendo que ainda nem sabe o que é autonomia. Imagine um professor ter autonomia. Porque eu sei de alguns casos que realmente assim é desafiador na educação escolar e na universidade. Então, o que nós falamos? E a minha especialidade é em periódicos da área da educação, ciências humanas, sociologia, ciências sociais, comunicação. Então, eu comecei a dar voz para esses autores e professores dessas instituições do leste europeu. Então, nós temos grandes artigos com impactos justamente para o que? Olha, está acontecendo isso aqui na Ucrânia. A universidade está passando por isso. Então, tem artigos que falam sobre a própria universidade está em escombros e os alunos, os professores estão ali lutando para manter a universidade mesmo diante da guerra. Em 2024, eu comecei a fazer os aprimoramentos de formação. Em 2022, eu alugo a primeira sala. Em 2023, eu começo a fazer a mudança de sala, o aumento de equipe. Hoje, eu tenho uma equipe aproximadamente de 21 pessoas que atuam por trás dos bastidores. Hoje, a Débora é meu braço direito, sim. É eu e ela que não dormem hoje, porque a gente às vezes está no WhatsApp meia-noite, o editor tem que publicar no dia 30 a edição da revista, e nós temos que focar ali. E atender o autor que está cobrando porque o artigo não saiu. E nós temos 2 modalidades de trabalho dentro da editora. Mas sempre buscando a maior eficiência para que nós possamos dar o melhor para o autor. Eu entendi que o meu propósito de vida sempre foi facilitar a vida de pessoas. Então, eu encontrei um nicho de mercado, o que eu defendo hoje, que o brasileiro também não sabe utilizar a sua tese, a sua dissertação. Simplesmente pega o teu produto, engaveta, mas cadê a sua formação? Então, eu tomei uma decisão, eu vou empreender dentro dessa área. E a minha régua simplesmente é a Elsevier e a Clarivate Analytics, empresas que têm mais de 100 anos, que cobram em média de 18 até 45 mil reais para vocês publicarem um artigo. E o ano passado, inclusive, eu paguei 2 artigos para o Instituto de Biologia do Exército, 40 mil. Eu tenho um contrato com o Instituto de Biologia do Exército, que eu só faço a intermediação de pagamentos deles. Cada artigo custou 27 mil reais. E aí? Você pega a Springers, essas grandes editoras, firmaram um contrato com a CAPES no ano passado, de R$1 bilhão para pagar as publicações. E não é um artigo trilingue, não. Você tem que pagar as traduções, fora a taxa. Então, isso não é clarificado para ninguém. Então, eu comecei a trazer isso. Pessoal, isso tem que ser transparência. Então, em 2025, eu assumo contratos com a ECA USP. Hoje, nós editoramos 11 revistas da USP, da ECA. Inclusive, convido a vocês, eu lancei agora, na semana passada, na revista Extra Prensa. É uma revista focada na comunicação na América Latina. Eu vou ser coordenador de um dossiê sobre comunicação e divulgação científica. Esses artigos não vão ter taxa de processamento, não. Então, é gratuito, quem vai pagar é a USP. Fizemos um contrato com o Instituto de Biologia do Exército, conseguimos vencer o contrato do Conselho Regional de Medicina Veterinária. A Interlínguas ficou com a gente 8 anos, foi retirada da gente em 2024 e voltou também agora em 2025. E veio uma nova revista da FCLAR, que é a revista de letras. 2026, o meu foco é fortalecimento da estrutura empresarial, departamentos e estratégias de negócios. Eu não tenho mão de obra especializada, sou eu que tenho que formar. E todo o conhecimento está nas minhas caixas mentais. Então, como formar essa mão de obra? Ter esse profissional habilitado. Então, é isso que também faz parte. Então, a editora Ibero-Americana tem esse projeto de vida, esse projeto social, que é de formar pessoas, desenvolver pessoas também, acreditar também, e principalmente, é facilitar a vida do autor e dizer para o editor o seguinte: pode dormir esse fim de semana, quem fica com o trabalho é a gente. Então, essa nova jornada, e dentro dessa jornada, mais de 5 mil artigos traduzidos em espanhol, mais de 10 mil autores em 6 anos,
mais de 5 mil artigos nacionais e internacionais, mais de 5 mil artigos avaliados, mais de 3 mil artigos publicados no formato bilíngue e trilíngue. Tá? Então, a gente tem esse trabalho bem diversificado, mas principalmente focado na qualificação e excelência desse trabalho. E mais de 3 mil artigos traduzidos em inglês. Foco em transparência. Eu não tenho medo de abrir números, porque eu trabalho com dinheiro público. Tá? Então, sempre foquei com essa transparência dentro da editora. Eu tenho 2 cogestoras que às vezes falam assim, mas por que você abre seus números? É que eu trabalho com dinheiro público. E eu não tenho um rabo preso com ninguém. Né? Então, é um espaço editorial que eu me comprometi, sim, e eu faço questão da minha equipe que se comprometa com a questão da difusão do conhecimento, a valorização da produção, atender bem o meu autor. Senão, não fica na minha equipe. Isso, para mim, é fundamental, é essencial. Né? O autor, para mim, é a minha essência, é a minha vida. E o meu propósito é servir a ciência com ética, qualidade e integridade. Né? A ética é o que eu faço sozinho na minha casa, se ninguém vê. A integridade é o que eu faço para que vocês vejam. Então, eu tenho que ter comportamentos. E quando eu comecei a falar sobre ética, há alguns anos atrás, hoje eu busco nunca atravessar fora da faixa de pedestre, porque a primeira coisa que a consciência cobra, você fala de ética, vai atravessar fora da faixa? Né? Então, nós também vamos aprendendo ali. E toda a minha jornada tem uma coisa que eu fico feliz de estar aqui hoje, porque minha jornada sempre ela foi medida, metrificada sobre a fé. Sempre o que me moveu foi a fé, porque realmente eu sempre acreditei em Deus, creio em Deus sim, é o que me dá vida, o sopro da vida, mas durante alguns anos eu não podia falar isso na universidade. Até que um dia eu falei assim, cara, eu tenho fé, e aí qual é o problema? Né? Então assim, eu lembro que foi num evento de 2023 na PKP Brasil, eu falei, olha, antes de eu falar da minha pesquisa, o que me trouxe até aqui foi minha fé e Deus. Então, a partir daquele dia, eu nunca mais neguei ou escondi minha fé. Né? E soluções. Eu não trabalho com serviços, eu entrego soluções. Né? E essas soluções, elas são completas para as instituições, para as universidades, para os programas de pós-graduação, órgãos públicos. Por exemplo, nós temos um contrato de tradução e estruturação de 2 revistas da Câmara dos Deputados de Brasília, que eu nem sabia que existia revistas científicas na Câmara dos Deputados. Então, eu comecei a descobrir um universo de revistas que existem que não sabemos. Todo fórum, por exemplo, as escolas de magistratura, eu comecei a descobrir revistas da magistratura, revistas do Exército, revistas de armas, de produtos. Não tem tanta revista que realmente assim, uau! Aí que eu amo mais ainda o mundo, né? Então, eu atendo os grupos de pesquisa, autores, e eu tenho um serviço social para mim que é, sempre que eu puder, eu vou dar uma aula para um programa, sempre vou dar palestra sim. Esse ano eu agradeci muito a Deus, porque tive já 2 oportunidades que eu viajei com tudo pago pela instituição. Então, assim, é uma jornada. Né? Então, não é da noite para o dia. E aqui eu trago um exemplo de transparência, né? Que, por exemplo, em 2024, a política de gestão arrecadou 157 mil, 90% desse dinheiro é de programas de pós-graduação, de verbas da CAPES, CNPq, ou de departamentos, porém, 10% são pagos pelos autores, né? Dos artigos que foram publicados em 2024, tá? De impostos, 25 mil. Dinheiro público entra, dinheiro público retorna. Eu nunca soneguei um imposto. Tem pessoas que falam assim, mas não precisa de... Não, eu tenho que fazer nota, está no meu princípio. Né? Custo operacional. Dessa revista em 2024, o pessoal vai de 261 mil reais. 720 horas de gestão só dessa revista, que é a Revista de Política e Gestão Educacional. Então, suporte aos autores, revisão, tradução, publicação de XML, HTML, produção de vídeos, saldo final, negativo, 128 mil. A editora Ibero-Americana assumiu esse prejuízo.
porque nós não temos lucro com as taxas de processamento que nós cobramos. Não é o foco ter lucro com as taxas de processamento, é o custo real, né? Então, quando eu dou um desconto, é a editora que está realmente ali dando esse desconto e está assumindo esse pagamento, né? Então, esse relatório foi publicado oficialmente em janeiro do ano passado, na própria revista, né? Então, isso traz o quê? Transparência, credibilidade e compromisso. Então, atuamos com gestão editorial de publicações, organização das edições especiais, preparação de textos originais, que aí a Débora vai falar um pouco sobre a revisão, traduções e revisões, formatação e normatização, criação de projetos gráficos, impressão, divulgação em meios acadêmicos e busca pelas melhores bases de indexação. Então, são serviços que nós fazemos para periódicos, para universidades, para programas de pós-graduação e para instituições privadas também. Então, nós atendemos e temos todo esse know-how. E aqui alguns exemplos de algumas revistas que nós atendemos, né? Então, hoje, a política e gestão, depois de 8 anos, nós entregamos essa revista A1, indexada com o JCR 0.3 na área da educação na Clarivate Analytics. Nós temos a Doxa, tá, A4, a Ambiente Educação, que manteve o A2, a revista do Conselho Regional de Medicina Veterinária, ela começou agora, esse ano com a gente. A gente não faz a gestão dessa revista, porque aí aqui eu tenho alguns exemplos de que tipos de gestão nós fazemos. Quando eu falo da política e gestão da Doxa, eu falo da gestão total dessa revista. Ambiente é gestão parcial. E as outras, como da MVZ e da USP, é só editoração científica. O que se difere? Política Doxa, o editor dorme tranquilo 100%. Ele não recebe nenhum tipo de problema. A Ambiente Educação é meio a meio. A equipe da revista, que é formada por alunos, faz todo o processo de pré-avaliação do artigo, avaliação do artigo, pareceristas, aí demora ali 6 meses, um ano, para que consiga encontrar pareceristas. Quando o artigo é aprovado, entra a nossa parte, que aí é a revisão, a estruturação, os metadados. A MV, nós fazemos toda essa parte da editoração também, e o das revistas da ECA USP, né? Aqui são as revistas próprias da editora. 2022 e 2023 eu investi no conhecimento sobre uma revista da área da saúde. Essa revista ela foi criada com uma equipe, com hoje doutorando Caio, o professor doutor Matheus Ganico, que hoje ele está numa universidade em Jacarezinho, que eu não lembro o nome da instituição pública. Nós levantamos 20 mil periódicos da área da saúde, pegamos uma amostra de 20, desses 20, pegamos 5 e estudamos as políticas editoriais da área da saúde. Inclusive, o Caio, o Kevin e o Matheus publicaram um artigo na revista da UFMG sobre essa pesquisa, que foi financiada pela editora Ibero-Americana. Por isso eu digo, a editora Ibero-Americana não é uma editora simples, mas sim é uma editora brasileira pioneira em editoração e pesquisa de verdade. Então, é entender sobre esse significado e esse conjunto. A revista Hipótese era do Instituto Federal, o professor Ivan transferiu para a editora, então hoje ela está uma revista B2. A revista ABA era da Federal Rural de Pernambuco, a professora doutora Andréa transferiu também para a editora Ibero-Americana. Então, são revistas que a gente está ali atuando aos poucos para erguer. E com isso, qual é o papel do periódico? Por que vocês mandam artigos para um periódico? Por que vocês escolhem vou mandar esse artigo para este periódico? Qual é o papel? Né? Então, não é simplesmente só submeter um artigo, porque nesses 10 anos, vamos dizer assim, dá para montar, acho que uma coleção também de crônicas, né, de histórias. As pessoas mandam os artigos, não sabem nem por que estão mandando, né? Então, se perde muito tempo. Então, entender que por trás daquela capa da revista online,
há um processo de pessoas que investem horas para avaliar, para estruturar, né? Então, o papel do periódico é validar a tua pesquisa, registrar a pesquisa e disseminar o conhecimento produzido de pesquisadores. Esse é o papel do periódico. O que nós chamamos de comunicação científica, ainda não é divulgação científica. Tá? Então, quando nós publicamos um artigo no periódico, eu estou comunicando a ciência, comunicando a minha pesquisa, eu estou ali, olha, dando a cara a tapa, como nós podemos dizer assim, para que os outros leiam o que eu escrevi, né? Porém, o periódico, para ser reconhecido, ele tem que ter um modelo de negócios. Mas, Anderson, modelo de negócios não é para empresas? Também. Toda instituição tem modelo de negócios. O periódico precisa também. Por quê? Se não investe energia para nada. Tem periódicos que não querem ter qualis, e está tudo bem. Tem periódicos que não se preocupa, mas tem periódicos que ele quer alavancar. E realmente os meus são altamente competitivos. É a nossa decisão. Eu quero fator de impacto. Eu quero levar o periódico e a produção científica para o mundo. Então, automaticamente, eu vou ter o quê? Que trabalhar muito mais na qualificação deste periódico, que entra o processo de indexação, de políticas editoriais. Se eu pego o exemplo da política e gestão, que o editor-chefe é o professor Dr. Sebastião de Souza Lemes, grande figura, um dos meus grandes mentores, um grande amigo que eu tenho, e também um honro, porque foi através dessa revista também que eu comecei a crescer também dentro da minha área. E na política e gestão eu tenho autonomia total de decisão, e estou lá como editor adjunto executivo. Então, entender que foi todo um processo, porque a capa de um periódico é importante, sim. É marketing científico. Cada linha de uma capa, por exemplo, o porquê o SSN fica no lado direito, no lado superior, porque o título tem que ficar aqui, tudo isso é normatização, é regra, é critério, é avaliação, é a produção científica. Tudo tem um porquê na capa. Então, a partir disso, temos que ter um objetivo claro, tanto do periódico quanto do artigo. Até 2018, a política e gestão, o foco único, o foco escopo era gestão e política educacional. 2019, nós nos reunimos, eu e o professor Sebastião, e decidimos que a revista RPG, ela tem que ter fluxo de produção científica para disseminar o conhecimento e atuar como divulgadora do conhecimento. Então, a gente abriu o foco, o escopo da revista, atendendo a área da educação, não somente a gestão e política educacional, né? Para isso, nós começamos a criar regras, né? E começamos o quê? Atuar com resultados de pesquisas originais, trazer autores que pudessem ter essa explicativa na formação, trazer essa comunicação entre os pares e compartilhar essas descobertas. E como que nós compartilhamos? É um modo como decidimos fazer, e fazer essa comunicação com a divulgação pública através das produções técnico-científicas e levar esse conhecimento para o público. Foi quando nós abrimos também a ideia de que a nossa escrita para a nossa revista tem que ser uma escrita leve, para que desde que o aluno do ensino médio já possa ler o artigo científico, porque nós defendemos que qualidade não é uma escrita rebuscada, mas que tenha conteúdo, né? Então, isso foi o que nós conseguimos atuar. Aí o professor Paulo Renes, que é o editor-chefe da Doxa, também veio junto, e nós começamos a crescer também ali a Doxa, Revista de Educação e Psicologia, né? E a partir disso, ninguém faz uma pesquisa para esconder, né? Agora, só que no Brasil e no mundo inteiro, não é só no Brasil, começou um crescimento imparável dos periódicos predatórios.
Eu tenho exemplos de algumas revistas, que é de uma editora do Paraná, que cobra R$480 para publicar um artigo. Um dia eu entrei nessa revista, tinha 3.000 artigos publicados no ano. Multiplique quanto isso dá em dinheiro. Na política e gestão, ano passado, com 18 pessoas trabalhando, a gente conseguiu publicar 145 artigos. Então, é entender isso. Só que ninguém pensou nisso, programas de pós-graduação não pensaram nisso, programas de pós-graduação perderam notas no Nordeste e Sudeste, porque esses periódicos foram todos desclassificados, perderam os seus quales dentro da área da educação. Né? Então, também nós temos um fundo social de começar a trabalhar essa informação, trabalhar essa disseminação desse conhecimento, para que nós, pesquisadores, não caiam. E tem orientadores que não se preocupam com isso, vai deixando, vai rolando, né? E o pós-graduando ele quer defender, e os programas começaram a cobrar essa defesa, ter a publicação do artigo, mas também não começaram a policiar os tipos de revistas, né? Então, aqui temos um exemplo de mudança, de processo, como que nós publicamos na Política e Gestão Educacional hoje, 2026. Então, nós implementamos, por exemplo, o ORCID, ou ORCAID, como obrigatório. Implementamos esse ano o ROR, que é a confirmação do nome da instituição. O DOI é obrigatório. Começamos a colocar os infográficos. Publicamos na versão trilingue principal. Desde 2023, nós publicamos já os pareceres, porque atuamos dentro da ciência aberta. E foi uma atitude que eu tomei porque começou a ter uns rumores que eu não avaliava os artigos. Então, não avalio, então vamos publicar. Eu fiz isso numa outra revista, a revista simplesmente não está mais dentro da editora, mas também tirou todos os pareceres que eu tinha publicado, né? Então, eu mantenho a minha transparência, a minha ética, o meu respeito com o meu trabalho. Mudamos o layout da revista, do template, da pesquisa, dessa estruturação. Mas Anderson, dá tanto trabalho para fazer o template? Dá, mas tudo tem um porquê, né? Por que os 3 títulos? Por que eu tenho que colocar o ORCID? Por que eu tenho que fazer nesse formato? Porque eu tenho como referenciar o artigo? Porque eu tenho que ter as datas de publicação? Porque isso são critérios de avaliação de indexadores. Quando eu pego uma revista, a minha métrica é Cielo, JCR da Web of Science e Scopus. A minha mente só funciona olhando para essas 3 bases. Então, assim, tudo isso, se eu mandar para a Cielo, aqui a gente não quer mandar para a Cielo, a gente não tem interesse de Cielo, tá? É um outro mundo, é um outro tipo de indexador. Então, nosso foco é sempre manter o JCR da Web of Science e a gente agora mandar para a Scopus esse ano, né? E conseguir Educa da Fundação Carlos Chagas, que é metodologia Cielo, mas não é Cielo. Okay? Então, tudo isso tem um porquê, porque isso é visibilidade, isso é credibilidade. Entender que cada palavrinha dessa primeira página chama-se metadados. Metadados que vão dar a altimetria do seu artigo, vai dar dados bibliométricos do seu artigo, é o que vai encontrar nas bases de pesquisa para fazer revisão sistemática, né? E assim a gente começou a ampliar toda essa veia, né? Essa fronteira, expandir todo esse conhecimento, expandir esse trabalho de editoração científica. Então, sempre eu pergunto quando alguém me procura, quando é editor, o que você quer da revista? Né? E quando é o autor, o que eu posso fazer? Né? Hoje, eu defendo, sim, um artigo pode ser avaliado em 1 dia, 7 dias. O artigo ele tem que ter uma produção no máximo em 90 dias, não dá para ser menos. Mas por quê? Só que existe uma questão, investimentos e custos, né? Então, não dá para brincar com isso. Então, as instituições querem ter um periódico. Por exemplo, eu tive num congresso em 2024, em que o editor-chefe, com muita alegria, disse: eu não tenho custo nenhum na minha revista, porque quem trabalha na minha revista são professores aposentados. Eu falei: não estou escutando isso, né? Alguém quer se aposentar e trabalhar de graça para os outros? Eu não quero. Enfim, quem quiser, tudo bem, tá? Não tem problema, né?
Porém, eu nunca trabalhei com nenhum tipo de trabalho colaborativo. E foi difícil autorizar os estágios obrigatórios dentro da editora. Muito, porque eu não queria, assim, eu não gosto, de verdade. As pessoas têm que ser valorizadas financeiramente, sim, do meu ponto de vista. Estão estudando para isso. Então, a gente tem rigor técnico, sim. Nós temos uma estética editorial, sim. Nós temos um marketing científico responsável, sim. E nós utilizamos a publicação compreensiva, atrativa e indexável. Então, quando eu recebo, né? Então, revistas públicas eu posso falar tranquilo, não posso falar de revista privada. Então, quando hoje eu edito a revista da ECA USP, poxa, uma revista da comunicação sendo editada desse formato, mas eu não tenho autonomia para mexer. Porque se você pegar as revistas da ECA USP, elas têm um padrão, um estilo de jornal, de banca. E não é revista científica. Não é o padrão científico. Mas até mudar a mentalidade desse editor, não sei se eu vou estar vivo ainda, né? Porque é um desafio. Então, nós temos essa questão da equipe editorial, nós temos, e outra coisa que eu sempre valorizei e valorizo, quem trabalha comigo tem que ter formação na área específica, sempre investir em, por exemplo, meus avaliadores, eu tenho tradutores que têm mestrado, doutorado, então sempre foi com esse foco na minha equipe. É um custo maior? É, mas eu sempre busquei, porque eu estive num doutorado, eu estive no mestrado, e eu sei o que significa, o quanto é doloroso você levantar às 4 da manhã, andar 3 horas de ônibus numa estrada, passar fome, passar frio para fazer o mestrado, o doutorado. E não ser valorizado? Não, não é comigo, sinto muito. E eu nunca atendi professor sem esse tipo de valorização, tá? Eu nunca aceitei trabalhar para esse tipo de professor, né? Então, assim, já me convidaram a vir trabalhar. Não, se você pagar, tudo bem, né? Então, assim, é entender que, se eu pego, por exemplo, a Débora, é bacharel em tradutor, português, inglês, o Michael está fazendo engenharia de produção. Então, os investimentos, como é que funciona isso? Nós somos profissionais para estarmos aqui, cada um na sua área. Eu tomei a minha decisão de atuar nessa área. Então, a editoração científica brasileira e mundial, porque, inclusive, grandes revistas que cobram 20 mil, 30 mil de APC, têm trabalho colaborativo. E que seus avaliadores ficam acumulando os pontos para publicar um artigo gratuitamente. E eu estou falando de empresas multibilionárias. Ciência, para mim, não é isso, tá? Então, eu sou fora da curva e venho defender isso, esse é meu discurso, está na minha tese, é que eu venho, uma vez eu fui convidado, ano passado, fui convidado para uma palestra, num congresso, a pessoa disse assim, Anderson, não fale de APC. Eu falei, vou falar sim, é minha transparência, eu defendo a cobrança de artigos sim. Simples. E principalmente que a grande maioria é pago por verba pública. Então, olhar para essas questões. Então, toda revista, ela tem hoje, dentro de um processo, a equipe editorial, o editor adjunto, os editores executivos, eu tenho 2 de Portugal da Política e Gestão, só que uma parte eu faço trabalhar também para estar aí no nome, ok? Então, esse é o padrão atual hoje, isso também é dentro do que nós chamamos de ciência aberta, ter o nome do editor, da equipe editorial, qual o departamento, qual a instituição, o e-mail e o ORCID público. Tá? Então, isso faz parte de critérios de indexação, de transparência, de acesso aberto e ciência aberta. Porém, aqui começa um outro processo, que é o olhar do editor e as mãos do autor, né? O editor-chefe tem autonomia para mudar toda a estrutura textual do seu artigo. Tá? Gostem ou não gostem. Sinto muito. Por quê? É estilo de escrita do periódico. Quando vocês realmente vão trabalhar um livro, quem manda é o editor, não é o autor mais. Mas o brasileiro, especificamente das ciências humanas, mais especificamente da área da educação, a grande maioria
tem um apego, tem um... Não pode, porque... E assim, eu lido com graduandos a pós-doutorandos, né? Pós-doutorado, quer dizer, né? Pós-doutorandos. Gente, eu recebo cada texto que é só Deus na causa, né? Só que é um problema de educação, formação escolar. O programa de pós-graduação não vai resolver. Tem que ter o revisor, tem que ter a edição de texto, a estrutura, tem que mudar parágrafos, né? Então, isso é um pouco que a Débora vai comentar hoje. Então, quando eu pego um artigo, eu faço minha avaliação. Só que eu tenho uma avaliação técnica rápida, né? Esse dia eu estava conversando com 2 pessoas que estão atuando comigo na parte administrativa. Mas você já avaliou? Eu falei, já. É que o meu olho foi treinado para isso. Então, quando eu corro o texto, eu já pego algumas coisas, eu já vejo, né? Então, tem um processo da avaliação. Eu não me atento em formatação de texto. Gente, eu não vou perder meu tempo para avaliar se o artigo está formatado, se tem ABNT, se não tem. Eu quero saber o conteúdo. Esse processo de formatação, existe uma equipe técnica específica para isso. É igual o parecerista. Eu fico assim, o parecerista, não, olha, a citação X está faltando isso. Bem, então você não é um avaliador de artigos científicos. Mas por que também nós temos isso? O programa de pós-graduação, em grande maioria, não ensina. Começou um movimento de 2019 para cá, na Unesp, na Estadual do Ceará, na Federal de Santa Catarina, começar a ter disciplinas específicas nessa área, para formar o avaliador de artigos, entender o que é uma produção científica, qual é o impacto, tudo isso. Então, vem a revisão textual, vem a tradução e a questão dos metadados, né? Muita gente pergunta, mas tem que traduzir o artigo? É que o modelo de negócios dessas revistas são revistas bilíngues. Hoje, na área da educação, nós temos o QR1, QR2. São revistas avaliadas sem ter língua estrangeira e revistas com língua estrangeira. Então, isso traz também impacto na avaliação das revistas, que automaticamente traz impacto na visibilidade dos artigos, que também traz impacto no programa de pós-graduação, no processo de internacionalização. Porém, como o brasileiro gosta do jeitinho brasileiro, ele fala assim, não dá para ter um DOI na versão em inglês? Não, é o mesmo artigo. E tem um brasileiro ainda, na área da educação, que às vezes manda o artigo para uma revista em português, ele manda em inglês para uma outra revista para ter 2 publicações, mas é o mesmo artigo. Esse é o processo que nós temos ainda hoje no mundo inteiro, tá? Não é só no Brasil, não. O ano passado, mais de 30 mil artigos foram retratados. E, pasme, nós temos roubo de artigos, tá? Editor que rouba artigos de autor, autor que rouba artigos de dossiês. E aqui tem um processo de fluxo editorial. Então, esse fluxo, ele pode demorar de 7 dias até 2 anos, 3 anos. Então, quando eu pego, por exemplo, artigos da USP, que a gente tem ali, a gente fica vendo as datas, tem artigo com 2 anos para publicar. É muito tempo. Aí o editor fica, mas eu tenho que dar aula num programa de pós-graduação, na graduação, eu tenho que dar aula nisso, por que assumiu o cargo de editor? Essa é a minha pergunta. Porque quando vocês mandam um artigo, gente, uma falta de respeito, uma revista demorar 2 anos. É uma falta de respeito, sim. Então, aí tem revistas que tem 3, 4 pessoas trabalhando, sim. Tem revistas que toda aquela equipe editorial é o que nós chamamos nos bastidores, eu editor. É só eu que faço tudo. Eu que pré-avalio, mando para o parecerista, avalio, faço a formatação. Por isso que tem revistas que só publicam 10, 15 artigos por ano. As revistas têm que começar a publicar no mínimo 40, 60 artigos por ano, né? Aí eu tenho o ranqueamento das universidades, tá? Então, o ano passado a USP publicou em média de 16 mil artigos. A Unesp e a Unicamp estão brigando, tá? 4.900, 5.100.
Então, tem anos que a Unesp fica em segundo e a Unicamp em terceiro. Tem anos que ficam trocando. Mas, por exemplo, que aí eu brigo com os meus unespianos, tá? Se a USP publica 16 mil, por que a Unesp não publica? Porque a própria Unesp, os programas de pós-graduação da Unesp, isso eu sempre falei abertamente, nunca foi incentivado essa publicação. Não, faz o doutorado, vamos embora. Né? Só que eu não quero o meu programa com nota baixa. Eu quero ter meu diploma de doutorado com nota 7. Vocês têm ideia quantos anos a produção científica de você é válida no programa de pós-graduação? Alguém tem ideia? Eu defendi o meu doutorado em 2020. Até 2027, todas as minhas publicações impactam no programa. E é passado para a gente 2 anos. Não. 5 anos depois da produção. Porém, os egressos, aqueles que somem, nunca mandam essa produção para o programa. Só que também o processo, aí eu venho o CAPES, CNPq é falho do Sucupira, porque poderia puxar essas... Mas também muita gente não publica mais artigos. Né? Então, dentro dessa equipe editorial de uma revista, nós temos ali toda a parte do editor adjunto, a parte de recepção, pré-avaliação, conferência. Então, são várias pessoas, vários profissionais que atuam, e hoje nós temos uma área que chama de TI, que nós vamos atuar no HTML e XML dos artigos. É obrigatório hoje. Né? XML é um custo muito alto por artigo. Então, tem revistas que não vai conseguir indexação, nem subir para uma revista consolidada, porque não tem dinheiro de verdade para fazer o XML. E entender que também uma revista C, ela pode chegar a A1, e uma A1 pode ir para C. Então, não zombem, não deixe de mandar seus artigos para uma B2. Digo, a própria política de gestão educacional. Eu comecei B2, hoje ela é uma A1. Então, quem publicou no quadriênio ali, já no último ano, estava publicando como uma A3, ela fechou o quadriênio como uma A1. Então, assim, né, e vale 100 pontos cada artigo, no A1, né? E por que o impacto do seu artigo? O que é o trabalho? O que eu faço no meu trabalho? Então, quando eu penso, primeiro, o H5. Quando eu assumi em 2016 a política de gestão, o H5 dela era 0. Foi um trabalho muito grande para entender e aumentar esse H5. Então, foi uma escada. Foi uma escada de citações, o aumento das citações. É um trabalho árduo para fazer isso daqui. E é isso daqui que vocês têm que se preocupar hoje, tá? É o H5, da revista e de vocês. CNPq, CAPES, FAPESP, se não tiver H5, não tem financiamento. E aí? Né? Tem autor que não cita nem o próprio artigo. Imagina orientando. Né? Então, quando eu pego a política de gestão educacional, nós estamos presentes em mais de 45 países hoje. E o que levou a isso? A produção bilíngue e trilíngue. Né? Então, quando eu olho esse mapinha aqui, em tempo real, eu estou vendo onde a revista está sendo acessada. De 2016 a 2024, nós não tínhamos nenhum acesso nos Estados Unidos. Nenhum. Quando a gente começou a produzir mesmo, a divulgar a produção bilíngue, ela começou a ser acessada. Então, ter esse olhar como editor e não ficar se esbarrando, dizendo que a pessoa não escreve direito, é escrita rebuscada, ou dizer que o teu conceito é errado ou não. E eu costumo dizer o seguinte, pessoal, como editor mesmo de artigos, de livros, e ter tido essa experiência em pouco tempo, ainda sou novo, eu estou engateando nessa área ainda, nós temos que quebrar esse paradigma.
né? Então, quando eu penso, eu tenho um conceito sobre educação. Eu vou defender o meu conceito, é a minha verdade. Qual é a minha lente que eu estou olhando sobre a educação? Como que vocês conceituam a educação? Qual é a lente? Então, são verdades que se complementam. E no Brasil tem um problema sério, 5 regiões diferentes. E uma das coisas que eu fiquei realmente mais chocado mesmo como editor, quando eu comecei a trabalhar e quando eu comecei a me aprofundar isso, foi em 2018, 2019, que eu descobri que a região Sudeste não publicava a região Norte e nem Nordeste, Centro-Oeste mais ou menos, região Sul não publica, Norte e Nordeste, existe um preconceito grande na produção científica. A política e gestão começou a abrir esse espaço. Então, é um trabalho mais do que social, é respeito, né? Eu e a Débora, a gente conversa bastante sobre preconceito linguístico, por exemplo. Não, o Nordeste fala diferente do Norte, o Norte escreve diferente do Sudeste. Não adianta. Mas existem professores, sim, de programas de pós-graduação em educação que falam isso veladamente, que não publica mesmo. Ainda faz chacota com alguns autores. Eu estou no meio. Então, nós temos que avançar muito nessa área, na área da formação, na área da educação e dos programas de mestrado e doutorado. Então, atuar com isso, o que eu vou trazer? Qualidade da editoria. A editoria é o processo da apresentação do artigo, a sua estruturação, os 3 títulos, os 3 resumos, as 3 palavras-chave nas 3 línguas diferentes, o processo de fechar o PDF, a paginação, notas de rodapé, o fim de página, tudo isso faz parte de qualidade de editoria, é visibilidade. Por isso que nós também colocamos o QR Code, para que se alguém fez a impressão do artigo, o outro vira, só vai lá, já escaneia, já pega o link. Então, tudo isso faz parte do processo. Eficiência. Para eu conseguir estar aqui hoje, está sendo 10 anos de estudo, de aprimoramento, de formação. Então, de 2016 a 2019, eu me aprofundei muito na formação pela BEC, cursos de editoração científica, de indexação, de formação de editor. Então, faz parte dessa estrutura de avaliação. E no Brasil, o pessoal não quer investir nisso. Os editores não querem fazer isso. Editor não é sentar o bumbum lá na cadeira e dizer o seguinte: eu aprovo seu artigo, eu reprovo esse artigo. Não é sobre isso. É muito mais do que isso. Ter sustentabilidade. Os periódicos não pensam em sustentabilidade. Todo mundo quer abrir uma revista, né? Mas, por exemplo, se eu pego o exemplo da Unesp, que tem mais de 102 revistas científicas, mas que recebe, por exemplo, um pouco de verba, porque 5 mil para mim não é verba para um periódico como a Política e Gestão. É um processo de 1 ano para conseguir receber 5 mil, né? E tem revistas, por estar na Scopus, recebe 30 mil, mas não investe na editoração, né? A gente tem que usar as tecnologias de informação. Eu aprovo o uso da IA como ferramenta. O CNPq produziu uma nota que vai ser retirado os artigos se for trabalhar. Isso, para mim, quem escreveu isso está fora da educação, de verdade. Eu lido com grandes empresários de IA. No próximo semestre vai ter uma outra explosão de IA, viu, gente? Nós estamos preparados? Não, nós não estamos preparados. A universidade pública, então, está longe. Se eu não, como professor, eu não tenho habilidade de usar IA, como que eu vou cobrar do meu aluno? E é simplesmente fazer uma nota que vou retirar fundos de pesquisa se for... Não, agora tem que ser transparente. O teu artigo você usou a IA? Em que momento foi usado a IA? Alguém já usou a IA aqui? Só para eu entender, levante a mão. Construiu um artigo? Construiu o artigo? Tá? Existem os agentes de IA. Agora, quem prepara esse bendito agente de IA somos nós.
Só que também a grande maioria não tem arcabouço, não tem alicerce nem de vocabulário para formatar o agente de IA. É por isso que quer tirar. Então, vencer isso é importante. Essa estrutura da IA é fundamental hoje. Então, o que eu levava um mês para fazer uma planilha de dados, eu tenho ela em 30 minutos com um agente correto. Só que eu tenho que saber alimentar a IA, né? E obtenção de indexadores. Gente, não é fácil obter uma indexação, tá? Então, o JCR, o Web of Science, Scopus, Cielo, levam 2 anos e tem que mudar toda a infraestrutura da revista. O DOAGE, por exemplo, que é um indexador intermediário, muda as regras a cada 6 meses. Né? Então, tem todo esse processo. Só que, assim, quando eu publico o teu artigo, gente, em questão de segundos, ele já está na rede mundial dos computadores. Eu posso trocar o PDF, mas o primeiro já ficou lá. E é automático em vários indexadores. Né? E alto fator de impacto. Então, nós temos 2 tipos de impacto. O H5, que é todas as citações, desde rede social, artigos, teses, dissertações, que tem uma autora, cujo nome eu não lembro agora, estava lendo o artigo dela essa semana. Ela defende o H5 como um único e exclusivo fator de impacto. Porém, o Google Scholar não faz a limpeza dessa avaliação. Então, somos nós, manualmente, tem que fazer essa limpeza. Né? Aí tem revistas que estão com H5 alto, mas você vai ver que tem artigos que não é da revista. Né? Por isso que tem um programa, Publish or Perish, que você faz a contagem do H5. Né? E tem os impactos da Scopus, Cielo, JCR, que é o da Web of Science. Então, já me falaram o seguinte, a política de gestão tem 0,3, é pouco. Bem, vamos lá. Brasil, 50 anos de universidade, nunca teve uma avaliação do JCR. Temos 3.000 periódicos em educação, apenas 48 estão no JCR aqui no Brasil. Vem falar que é pouco? E começou a avaliação do JCR no Brasil em 2019 para cá. Então, é novo ainda. Né? E dentro das boas práticas, é uma questão de governança, é uma questão de processo transparente, é uma questão de uma ciência robusta, atendendo o acesso aberto, a ciência aberta, é o uso da tecnologia, é uma questão de ética e, por fim, a utilização das boas práticas. Só que boas práticas é uma construção diária a partir de ideais, de critérios, de políticas, de um periódico, do artigo, do autor, e nesse processo, a revisão por pares estruturada. Se vocês acessam a política e gestão, eu tenho uma política clara e transparente de avaliação por pares. A nossa avaliação por pares é duplo cegas, duplo abertas, ou simples cegas, ou simples aberta. Está lá estruturada. Porque tem artigos que eu só consigo um avaliador. Está errado? Não. De quem são os direitos autorais? Do autor, não é da revista. Nós temos um escopo bem definido dentro da área da educação. Então, na área da educação, nós podemos receber artigos que falem sobre educação em sala de aula, metodologias ativas em sala de aula, a formação do professor, gestão de políticas públicas na área da educação. É a área da educação, é o nosso escopo. Padrões internacionais, tudo que está hoje na doxa, na política, no ambiente está sendo implementado aos poucos, o foco é internacionalização. Transparências, nós temos a política clara lá, publicada, o valor do artigo, o porquê está se cobrando o artigo, processos e prazos. Definição, aí que entra a briga aqui, tá? Open Access, ou seja, acesso aberto. Acesso aberto não quer dizer que o periódico vai ser gratuito. Okay? Por exemplo, tem revistas pagas, da Springer, Elsevier, que ela vai ficar num acesso fechado. Você não paga, mas nem você tem mais acesso ao artigo. Só que, para ter acesso, é assinatura. Quem paga essa assinatura? As instituições que, por exemplo, pegam a Unesp em média de 400 mil por ano para ter acesso a essas bases. Que também a CAPES pagou mais de 1 milhão para ter artigos publicados ali. Está vendo como é a roda desse universo? Né?
E não é tão transparente, isso que é a minha discussão sempre nessa área. Então, acesso aberto tem custo. Ou alguém está trabalhando de graça, ou alguém está pagando, né? Então, essa é a base estrutural para que nós possamos ter as boas práticas na gestão editorial do periódico. Depois, atuar com um conselho editorial ativo, uma produção científica real, os revisores qualificados rastreáveis pelo ORCID hoje. Por isso, a obrigatoriedade do ORCID. Isso é governança. Agora, tem editores científicos da área de ciências humanas que, quando olha isso aqui, já acha que isso é uma empresa privada, que não é. É a governança do periódico, é transparência. E quando nós publicamos os pareceres, a gente está sendo mais transparente ainda, porque tem revistas que não querem abrir os seus pareceres. Aí ficam as perguntas, por quê, né? Então, aqui é um exemplo de boas práticas de um periódico. O rodapé tem que ter o endereço de onde que ela é, o DOI, o ISSN. Aqui é o modelo da primeira página do artigo. Hoje vai o nome do editor adjunto do artigo. Se tiver 10 editores, vai o nome dos 10 editores. E Cielo, a partir desse ano, tem que ter o nome já no artigo, na primeira página, dos avaliadores. No artigo. E qual foi o editor responsável pelo aquele artigo, né? E aqui tem uma base dos indexadores, que nós tivemos uma pré-avaliação em outubro, pelo DEUAGE, que nós tivemos que alterar todas as políticas e deixar mais transparente ainda, né? Só que a maioria dos autores não olham isso na revista, tá? Então, a gente tem uma política editorial clara, e sempre está atualizando, os critérios de avaliação padronizados, de ferramentas, nós usamos o Authenticate da empresa Turnitin, tá? Tem que tomar cuidado quem usa essa ferramenta, porque quem não usa corretamente pode gravar os dados do artigo, e quando você mandar para uma outra revista, vai acusar que é similar, porém o artigo nunca foi publicado, mas está gravado na base. E isso acontece muito com outro produto do Turnitin, que é o próprio Turnitin, que a maioria dos professores não tiram essa opção de não gravar, né? E quando nós avaliamos, nós tiramos a avaliação de similaridade das referências, né? Não de citações. Tempo de avaliação razoável. O que é esse tempo de razoável? Para mim, no máximo 30 dias, 60 dias, ali, e ter um parecer, né? Então, isso é dentro da integridade científica. Depois disso, a publicação dos pareceres, registro de histórico editorial do artigo, então tudo isso guardado dentro da editora, por e-mail, dentro do OJS, tudo tem as pastas no servidor, que já é um nível mais avançado. Tudo isso requer investimentos, fontes de financiamento, dinheiro, né? Então, eu tenho todas as políticas bem claras, diretas. Política de quarentena. Na política de gestão, você pode publicar um artigo a cada 30 dias, se você quiser. Isso não é bom para o programa, tá? Mas pode. Aí tem revistas que demoram 2 anos para você publicar. Aí você entende, porque ela só publica 15 artigos por ano, então não tem como você publicar todo ano, né? Senão, aí já fica o clube realmente dos artigos, né? E a gente tem a política de transparência, de sustentabilidade financeira, né? Então, aquele número de R$ 3.600 mais os impostos para uma produção trilingüe, ela tem um porquê. O custo do artigo é exatamente R$ 3.600. Não existe lucro no APC, nas cobranças dentro da editora, da política, da doxa. E aqui entra essa questão dos custos. O seu artigo passa por todas essas fases, né? Programa de similaridade, indexadores, suporte técnico, pareceristas, programas de editoração, design. Sabem quanto me custa um designer para fazer? Né? A hora de trabalho, a diagramação por página, né? Os cursos de formação da equipe editorial. Tudo isso faz parte de um periódico. Periódico este que quer crescer. Ninguém chega a 1 a 1, abre aspas, né? Não chegar a um tão simples assim, fecha aspas, né? Teve uma revista que chegou a 1 no quadriênio 2019, 2017 e 20, porque ela já tinha 30 anos, mas não tinha nenhum indexador. É injusto. Mas quem disse que o mundo é justo? E aqui tem um exemplo de similaridade. Aqui é um artigo com baixo índice de similaridade. Similaridade não é plágio, tá, gente? Entendam, compreendam isso,
difundam isso. Ele vai, talvez, dar indícios, mas eu tenho que comprovar. É um processo de investigação. Eu já participei de um processo de uma dissertação da Unesp com uma dissertação da Uniara com uma tese da Unicamp. O meu veredito. Quem foi culpado? O orientador. Por quê? Porque as instituições tinham o Turnitin para avaliar. Agora, qual foi o problema? Duas amigas, o mesmo objeto de pesquisa, a mesma revisora linguística, mas eu sinto muito, teve erro, né? Existem coisas a mais, mas aí já entra no segredo de justiça. Então aqui não tem problema, e nós temos que avaliar. E tem editor que não sabe avaliar o índice de similaridade, tá? Então, se eu pego, por exemplo, algumas palavras, como research aqui, a parte de tables, charts, são palavras comuns que vão se repetir em vários artigos. Então, eu tenho que já desclassificar da similaridade. Não, isso aqui tá, não é plágio não, tá? Okay. Agora, poucos sabem disso. Aqui eu tenho um outro com alto índice de similaridade, porém sem citar corretamente, tá? Então, quando eu pego essas linhas aqui, é uma citação errada, porque ela não está na formatação correta e também não tem a paginação de onde ela veio. Aí isso começa a se tornar indícios de plágio. Porque ali parece ser um parafraseamento, mas não é. Ok? Aqui, nós podemos considerar esse parágrafo 100% plágio. Não sei de onde que é, mas o próprio programa ele me dá todos os links de acesso, né? Hoje, quando eu recebo artigos que são provenientes de teses e dissertações, eu peço para o autor, refaça um pouco essa escrita, primeiro a introdução e as considerações finais. Pelo amor de Deus, pare de preguiça. Entendeu? Então, assim, agora, o que é mais integrante é o seguinte: não é maldade não, tá? É falta de formação. 10% é maldade. Mas a grande maioria não. É falta de conhecimento, falta de formação mesmo, informação, conhecimento, formação, porque isso nós replicamos, tá? Então, são poucos professores de programas de pós-graduação que investem realmente na sua qualificação, na sua formação, na atualização, né? Tem professor de programa de pós-graduação que nunca viu o que é um relatório de similaridade, por exemplo. Então, vai passando, e aí o aluno não aprende, ele vai replicando aquilo, né? Que é um mal da área da educação, no meu ponto de vista. E aqui é uma alta similaridade, porém com citação correta. Então, está similar? Está. Mas está citado correto, então aqui não tem nenhum problema. Aí quando vê, nossa, mas está 39% similar. Não, vamos olhar primeiro o relatório, vamos analisar. Se tem conhecimento de citação, de referências, né? Porque ainda tem gente que confunde a APA com a BNT, tá, gente? Então isso o que é uma qualidade de um artigo para mim? Tem problema de pesquisa? Claro. Está ali escrito o que você escreveu ali? Está claro? Tá, ok. Então, ele tem qualidade. Tem método rigoroso e reprodutível? Eu consigo ler teu artigo e reproduzir a mesma coisa se eu pesquisar outra coisa dentro do mesmo tempo? Dá, ok, tem qualidade. Dados consistentes e acessáveis. Está mudando muito a ciência aberta, vocês têm que deixar os dados abertos em algum lugar, em algum repositório. Ok? Aqui que entra a minha questão. Eu não aceito, eu não gosto de artigos, sim, que é a introdução, que as considerações finais, eu não defendo conclusão, tá? Eu defendo considerações finais. O autor não discuta nada. Aí vem na introdução como se fosse uma fundamentação teórica, nas considerações finais ainda fica citando o outro. Cadê a sua voz? O que você pesquisou? Nada.
Aí eu falo assim, discuta um pouquinho mais, traz mais dados, coloca o seu ponto de vista. Eu defendo, sim, o artigo, o autor tem que escrever a introdução e as considerações finais com as suas palavras, usar o eu mesmo, meu ponto de vista é esse, o meu conceito é esse. Porém, a grande maioria, como a ciência, é uma... Mas, antes de começar a falar especificamente sobre a revisão dentro da editora, eu queria dar um breve contexto de como eu entrei nesse mundo da editoria científica, né? Que lá para 2022 eu estava me formando em letras tradução e nos últimos meses, como todo bom graduando, eu achava que eu ia me formar e ficar desempregada. E na época eu trabalhava numa papelaria e um ex-funcionário da editora foi lá comprar alguns materiais. Eu vi na camiseta e comecei a perguntar bastante sobre a editora. E hoje estou aqui, falando um pouco com vocês sobre a revisão que a gente atua. Quando eu entrei, a gente não tinha muito um processo de revisão estruturado, mas ao longo... Eu estou faz uns 4 anos já na editora, então, ao longo desses 4 anos, a gente foi estruturando os níveis de revisão que a gente oferece para os autores. Então, a gente tem 3 níveis original... Ai, não. Ué, ele está... Ai, é aqui. A gente tem 3 níveis originalmente na editora, que é o nível 1, que a gente oferece a revisão mais básica, que é tanto ortográfica quanto gramatical. A nível 2, que envolve a nível 1, mais a coesão e coerência do seu artigo, porque, às vezes, a gente acredita que, só porque a pessoa está escrevendo um artigo científico, um livro, uma tese, ela vai conseguir trazer ali em todo o seu trabalho uma coerência dentro das ideias, mas muitas vezes acaba faltando e a gente dá como essa revisão nível 2, a gente consegue guiar um pouco o autor, alguns ajustes que ele precisa fazer. E aí a nível 3, que é a mais complexa, que ela envolve tanto a nível 1 quanto a nível 2, mais a edição de texto. O que seria essa edição de texto? A edição de texto que a gente oferece o artigo vai passar por uma avaliação, mas alguns autores, até mesmo por falta de orientação dos seus orientadores do mestrado, doutorado, eles não conseguem formular que tipo de correções eles precisam fazer no artigo, ou nos textos acadêmicos, nas teses, dissertações. Então, na nível 3, a gente consegue oferecer os problemas que apresenta, e aí a gente também faz a reformulação do texto. Então, a gente fala, autor, o seu texto precisa mudar isso, X, Y, Z. E aí a gente altera, faz as marcações certinho, envia para ele para ver se ele aprova também, né, porque a gente tem que ter essa comunicação clara com o autor, a gente não pode simplesmente alterar sem deixar marcado o que a gente alterou no texto dele, porque não é um texto nosso. Né? Então, como a gente não é uma autoria nossa, a gente tem que respeitar também a autoria do outro. Então, a nível 3, a gente trabalha desse jeito. Aí eu vou explicar um pouquinho mais como é que funciona mais ou menos a gramatical e a ortográfica. Elas andam juntas, tá? É muito difícil um revisor fazer esse trabalho e focar só na ortográfica ou só na gramatical. Porque a ortográfica ela vai focar na palavra em si. Né? Então, se ele escreveu caminhão errado, ou sorvete, ou, sei lá, paz, não sei, ele vai focar somente na ortografia da palavra mesmo. Então, a gente busca o uso exato das palavras e da norma padrão. Por que é o micro? Porque é a palavra, é uma coisa pequena. Então, a palavra individual, e, com isso, trazer uma credibilidade e a padronização também do texto. A gramática e a ortográfica elas andam juntas. Então, na gramatical, a gente vai pegar a estrutura e a mecânica das regras da língua. Então, alguns artigos não têm uma conjugação em algumas frases muito corretas. Então, às vezes, o autor escreve nós vai, e a gente corrige para nós vamos. Aí o meso,
porque ele vai pegar tanto a palavra quanto a frase e o parágrafo em si. Então, ele vai pegar... Ele é um pouco mais ampliado, a revisão. E também a gente vai trazer essa clareza e confiabilidade. Por que a gente tem que mandar para revisão o nosso texto? Por que eu mesmo não posso revisar o meu texto e publicar desse jeito que está? Quando a gente cria alguma obra, o nosso olho acostuma com aquilo, com aquele texto, com aquele trabalho. Então, mesmo que a gente revise 15 vezes, muitas coisas a gente vai deixar passar. Então, por isso que é muito comum, depois de, numa tese ou num artigo, você deixar de lado por 3, 5 meses e você voltar depois, você consegue identificar muitos errinhos que você acabou deixando passar e, na hora que você revisou 5, 6 vezes, você não tinha percebido. E aí eu trouxe um exemplo da revisão nível 1, que é ortográfica gramatical, de um artigo que a gente fez as marcações do que foi alterado, né, que estavam com erros de concordância, e a gente envia desse jeito para o autor. Né? Então, além da formatação e a normatização da norma que a gente realiza, envia também para o autor poder fazer os ajustes casos necessários, a gente também envia a revisão dessa maneira para ele poder analisar se as revisões que foram feitas ele aprova ou não. Né? Aí a gente tem a nível 2, que é a de coesão e coerência. Nessa revisão, a gente vai buscar as conexões, o conectivo e o encadeamento lógico. O macro, porque ele vai trabalhar tanto o texto completo em si, quanto o parágrafo. E, com isso, a gente consegue trazer uma fluidez e também uma leitura agradável para o leitor. Por quê? É que eu trouxe 2 exemplos de erros de coesão e um com erro de coerência. No primeiro, o menino foi à loja, o menino comprou um brinquedo, o brinquedo do menino era caro e o menino ficou feliz. A gente pode claramente perceber que, nessa frase, a gente consegue trazer conectivos para deixar a frase mais fluida. Né? Porque, quando o leitor ele vai ler desse jeito, às vezes vai ficar truncado, depois de um tempo ele fica cansado, ele desiste, ou às vezes ele acha muito difícil entender a lógica. Então, em revisões de coesão, a gente busca trazer esses conectivos de ideias. Então, depois da coesão ficou: o menino foi à loja e comprou um brinquedo caro, por isso ele ficou feliz. Ficou mais fácil do leitor entender e também não fica aquela leitura tão cansativa. Já na coerência, no problema que eu trouxe, João ama ler, ele passa horas na biblioteca e ele odeia livros e nunca toca neles. Qual que é o sentido? Se no começo fala que ele ama ler, ele passa horas na biblioteca, e por que está escrito que ele odeia? Uma coerência, né? Ou, às vezes, a gente já pegou alguns textos de educação que o autor está falando sobre a importância de introduzir a IA, né, de certo modo, nas aulas, porque, querendo ou não, os alunos usam bastante, então é importante que os professores eles consigam guiar esses alunos, e depois, 3 parágrafos para baixo, ele estava escrevendo que era ruim, que não fazia sentido e que não tinha propósito. Então, ele estava se contradizendo no próprio texto, sabe? Então, é essa solução que a gente busca trazer na nível 2. E aí, como eu falei, na nível 3, a gente faz uma leitura geral do texto e faz toda essa edição. O que é muito comum acontecer são em teses ou dissertações que o autor ele quer publicar em formato de livro. A gente tem até alguns exemplos, como o livro do Alfrâncio Caquelsa, que é do vozerio, e até mesmo do Thomas, que é o... não vou lembrar o nome. Que eram originalmente trabalhos acadêmicos que foram publicados por eles, mas, por ser de um tema muito importante, eles procuraram a editora, a gente fez toda uma reformulação do texto, tirou o aspecto acadêmico, tirou as questões das citações, reformulou toda a estrutura, e a gente conseguiu entregar um texto novo para os autores. Então, essa nível 3 a gente busca... Porque tem muitos leitores que, quando eles veem algum tipo de citação ao longo do texto, ou uma palavra mais difícil, eles ficam com medo de ler e acabam abandonando a obra. Então, quando a gente faz essa reformulação, a gente deixa mais acessível para todo mundo. E
um dos cuidados que eu acho interessante a gente ter é com os preconceitos linguísticos, como o Anderson falou sobre o Nordeste, mas eu vou abranger um pouco mais. O Marcos Bagno, ele fala bastante sobre preconceito linguístico. Inclusive, ele fala que não existe em si uma escrita errada. Assim, se a gente olhar dentro da gramática, da norma portuguesa, existe o certo ou o errado. Mas a gente tem que analisar também o lugar que a pessoa está vindo, qual que foi o histórico dela, qual que é o histórico de educação dela. Então, é muito cruel eu pegar um texto que vem de um autor e falar, nossa, tem muito erro de concordância, muito erro de gramática. Então, ele é um péssimo escritor, ele é um péssimo autor. Então, eu vou lá e reformulo todo o texto, mas eu tiro a essência do autor naquela obra. A intenção não é essa. A intenção é a gente ajustar o texto e o trabalho para que fique dentro do estilo do autor ainda, mas que traga que consiga comunicar com mais pessoas. Inclusive, também a gente sabe que muitas vezes a gramática ela é política, e a Bell Hooks ela usa muito isso nos livros dela. Teve um que eu estava lendo que eu até estranhei, eu achei que fosse um erro de português da própria editora, que não tinha revisado, que ela escreveu "As mulheres precisamos". Então, ela se colocou depois de colocar na terceira pessoa. E aí eu fiquei, nossa, eu acho que está errado, eu até tirei uma foto, mas depois apareceu com mais frequência. Eu falei, eu acho que é realmente um estilo de escrita dela. E isso não é errado. Como é que você vai virar para a Bell Hooks e falar se você fez a gramática errada aqui, sabe? Então, a gente também tem que entender o que o autor está querendo passar com aquela escrita errada que ele colocou no texto, sabe? Então, só para fechar, além de todos esses cuidados, a gente também sempre tem que buscar ter uma clareza na nossa comunicação. Com isso, trazer a profissionalização do texto, uma melhoria da fluidez e precisão da informação, para que outras pessoas, além do contexto acadêmico, consigam ter acesso a essas informações que muitas vezes são muito importantes, mas que acabam se limitando, infelizmente, a poucas pessoas. E essas nossas revisões que a gente está tendo na editora, né? Então, é muito gratificante poder trabalhar com texto, eu gosto muito, eu sempre li bastante. Então, quando eu entrei no bacharel de letras e tradução, foi por justamente ter contato com a literatura, com textos em si. Então, pegar essas obras e poder deixar elas mais acessíveis, para mim, é muito gratificante. Acho que essa vai lá. E o Anderson vai finalizar a apresentação. Obrigado, dona Débora. Parabéns pela apresentação, viu? Bem, e para fecharmos o processo, afinal de contas, para que serve tudo isso? Primeiro, é uma qualidade editorial. Tanto o autor como o editor, ele tem que pensar nessa qualidade editorial, é o que vai avançar o teu crescimento de citação, o crescimento dos seus convites para palestras. Por exemplo, nós fizemos um dossiê em 2019 sobre desmedicalização na educação, e a organizadora fez palestras pela Europa, essa parte, sobre a área temática em si. Então, também recebe esses convites. Entender que a eficiência da gestão editorial não é simplesmente desnecessário, é necessário para a sobrevivência da produção científica de um país, de uma instituição, e para isso as instituições públicas, privadas, com ou sem fins lucrativos, entender que é necessário essa eficiência do periódico científico, e para isso ter uma formação técnica, os editores. Porém, ainda no Brasil não se reconhece uma função como editor de periódicos realmente pelas instituições. A Unesp não sei se já começou a entrar em vigor, estava inserindo 4 horas semanais dentro da carga horária de 40 horas para colocar ali o trabalho do editor, né? Mas a maioria das instituições não existe isso, né? Pensar na sustentabilidade financeira do periódico, da produção científica, verificar as possibilidades. Todo mundo fala que o Brasil não tem dinheiro, e tem.
Tá? Eu conheço revistas privadas que são sustentadas por instituições sem fins lucrativos, por exemplo, pelo Instituto Itaú Unibanco. Receberam 90 mil de verbas para sustentar um periódico. Dinheiro tem, agora tem que buscar. Né? Então, olhar para esse ponto, né? Inclusive, para vocês terem uma ideia, a Receita Federal, para que o funcionário tenha progressão de carreira, tem que ter artigo publicado. Né? Então, virou também uma situação nesse sentido. Né? Entender que é necessário o uso das tecnologias no processo, não fazer a tecnologia como o primeiro, mas é o processo, é ferramenta, isso é necessário. Né? Obtenção dos indexadores e o alto fator de impacto. Falando em fator de alto impacto, a avaliação do quadriênio 2025-2028, o foco é fator de impacto. Né? O Qualis agora ele ficou de A1 a 8, não existe mais B1, B2, B3, B4. Esse B1, B2, B3, B4 e C do quadriênio 2020 e 2024. 2021 a 2025, perdão. Né? Então, agora não tem mais. O Qualis vai ser a última instância de avaliação do artigo de vocês. É a qualificação do artigo, é o impacto social. O seu artigo foi utilizado numa política pública? Foi utilizado numa legislação? Teve citações? A instituição está utilizando numa disciplina? Agora é com vocês que vão ter que divulgar também os seus artigos. Então, isso é critério. Isso vai impactar o programa de pós-graduação. Segundo o professor Antônio da CAPES, os programas de pós-graduação vão ser avaliados também pelo fator de impacto na sociedade. O que é um desafio, no meu ponto de vista. Então, se eu pego, por exemplo, o programa de pós-graduação em educação da UNASP, qual é o impacto que ela tem em Engenheiro Coelho e na região? Qual é o impacto na região sudeste? Qual é o impacto no país? Né? Então, isso ainda, no meu ponto de vista, é um desafio, porque ter essa métrica, né, e é o que é questionado, mas não se faz esse tipo de avaliação. E como vai ser avaliado os artigos individualmente também em periódicos? Né? Porque a gente já sabe que avaliar um periódico já é um desafio, imagina avaliar 100 artigos em cada periódico. Né? Por exemplo, eu tenho uma revista, que é o exemplo da revista de letras de Araraquara, é uma revista que está na Scopus, é uma revista que está na Web of Science, só que ela caiu de A1 para B3, porque não tem na página os indexadores. E o avaliador não foi buscar isso. Tá? As pessoas estão se matando para ter uma publicação nessa revista. Né? Só que a revista não tem verba. Não existe verba para a revista. Ela tem mais de 200 artigos lá esperando a avaliação. Há mais de 3 anos. 2 anos. Né? Então, pensar nisso quando vocês realmente enviarem os seus artigos para uma revista científica. Ter o cuidado de quais são os indexadores que essas revistas possuem. Né? Começar a citar vocês também nos seus próprios artigos. O que tem que tomar cuidado é com autocitação exagerada. Ou seja, 2, 3 artigos não tem problema. Agora, se está 10, 15 artigos seus, a não ser que você seja a única exclusiva, o único exclusivo da pesquisa que ninguém escreve mais sobre aquilo. Ok? Agora, os programas programas de pós-graduação também têm que incentivar os seus alunos a citar as revistas das suas instituições. Os editores, que são professores, que são orientadores, têm que incentivar também. Afinal de contas, então não está acreditando na sua revista, ou nos artigos que foi autorizada a publicação. Né? Agora, se o próprio autor não cita o seu próprio artigo, tem coisa errada. Então, como que eu vou fazer o outro citar? Mas por quê? Porque nós fomos formados que nós não podemos nos autocitar. Né? Então, é mudar esse paradigma, é mudar essa forma de avaliar essas possibilidades. Cada um de nós precisamos. O artigo, ele traz impacto no programa de pós-graduação, nota, verba, traz impacto na permanência desse professor pesquisador no programa de pós-graduação, traz impacto para ele permanecer à bolsa do CNPq, traz impacto para ele conseguir verbas
de instituições de financiamento. Então, esses são os cuidados que nós temos que pensar na questão de indicadores de qualidade de um periódico científico. Mas sempre lembrando, revista que está A pode virar C, a revista que está C pode virar A1. Então, esse tem tido alguns pontos que eu tenho discutido desde os últimos 10 anos, de 2016, falando bastante sobre isso, porque o fator de impacto é o que sempre vai mandar, né? Então, trabalhar isso. O autor tem que fazer propaganda do seu artigo, a revista tem que ter suas redes sociais. Só que tudo isso gera custo sim, são investimentos, né? Então, você pega, por exemplo, o exemplo da Federal Santa Catarina, que tem a incubadora de periódicos. Mas tem uma verba lá, não é nada de graça. Mas os alunos trabalham, alguns têm uma bolsa de iniciação científica, etc. Que é uma coisa que eu defendo muito. Bolsa de mestrado, doutorado, não é bolsa de jornada de trabalho para a universidade, nem para a orientadora. Então, tem que mudar essas políticas, esse olhar técnico. Porque quando vem a bolsa, a própria instituição define as regras de bolsa. Tem que trabalhar 10 horas, tem que trabalhar 12 horas, tem que fazer isso. E não é verdade. Não é assim que funciona, né? Então, somos nós que temos que mudar essa nova identidade, quebrar esse novo paradigma para as novas levas que virão por aí. Talvez a gente não veja essas mudanças na área da educação, principalmente. Mas já damos o primeiro passo, né? Então, venham desenvolver todo esse trabalho da gestão de periódicos e que essa avaliação desse próximo quadriênio, livros não vão ter muito peso, por exemplo, tá? A produção que investiga a Amazônia vai ter mais peso ainda, né? Depois me lembro, professor Helena, para compartilhar essa apresentação do professor Antônio, tá? Que traz dados muito interessantes nesse quadriênio. Educação. Alguém tem ideia de quantos produtos foram produzidos na área da educação no quadriênio 2020 e 2024? 19 e 2021 e 2025? Mais de 300 mil produtos. Onde estão esses produtos? Quem que usa? Porque só é feito mais um para pegar pontuação. Que difere da área da saúde, por exemplo, que seu artigo é trabalhado mesmo. O artigo da área da saúde é publicado hoje já tem citação. O nosso da área da educação leva até 5 anos para, às vezes, receber a primeira citação. Por quê? Porque nós temos o hábito de leitura dos artigos da área, mas não cita, mas usa a ideia. É isso que é interessante, né? Então, a gente mudar para essa estrutura e desenvolver essas habilidades, né? Então, o trabalho de revisão, de estruturação, de diagramação faz parte de toda uma estratégia técnica, científica, de marketing para divulgação científica. Nada é de graça, tudo tem ônus e bônus, né? Mas, para isso, é compreender que esses indicadores vão atuar firmemente nesse quadriênio, no seu artigo, na sua produção científica e na qualificação também do programa de pós-graduação, né? Aqui são algumas referências, tem a minha tese, o primeiro artigo que eu escrevi sobre gestão de periódicos, né? E alguns estudos. Agradeço muito a receptividade da UNASP, é uma parceira, é uma instituição que eu tenho um carinho de verdade, tá? Acompanha há muito tempo já. Quero agradecer à professora doutora Helena, à doutora Silva, pela possibilidade. Foi bom rever vocês, tá? Quero agradecer a Vanessa Salles, ela não está mais na nossa equipe, mas ela que produziu todo esse material, os slides, tá? E todas as pessoas que estavam presentes, que sejam online ou aqui na parte do presencial. Nosso Instagram, nosso WhatsApp da editora, nosso e-mail do atendimento, que aí é o Maicon que vai estar respondendo, né? Então, muito obrigado, Débora, por fazer parte da minha equipe, obrigado, Maicon, por estar na equipe da editora, e muito obrigado de verdade a todos, tá? Gostaria, então, de chamar aqui a Débora e o Maicon para vir aqui à frente. A gente vai fazer o encerramento da atividade. E a gente preparou um pequeno mimo para vocês.
tá? Que a Andriane vai trazer. Obrigada. Eu sei que é uma jornada longa, né? Eles eram de Bauru, né? Que saíram bem cedinho lá. Na parte da manhã a gente visitou o MAB, fomos à ludoteca, almoçamos juntos no bandejão. Muito gostoso. E agora, então, entregamos a vocês, então, essa pequena lembrancinha da nossa instituição, como uma forma de reconhecimento e agradecimento pela vinda de vocês aqui, tá? Muito obrigada, viu, Anderson? Foi um prazer imenso. Pessoal que está online aí, tchau. Um beijinho no coração. Vamos fazer oração, então, para encerrar o pequeno evento, tá? Querido e bondoso Deus, te agradecemos pela oportunidade de termos recebido aqui essa equipe da Editora Ibero-Americana. Agradecemos pela vinda deles, pedimos também a proteção para eles na volta desse caminho que eles irão fazer. Agradecemos as pessoas que se envolveram, que participaram, para que esse momento tu tens feito, dando sabedoria a ele, para que ele possa continuar fazendo esse trabalho de grande qualidade e que ajuda tantas pessoas. E nós, como universitários, somos beneficiados. Pedimos e agradecemos tudo em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bom, pessoal. Obrigada, então, pela presença aí, tá bom? Um beijo. Palmas para mim. Da janela eu vejo o céu lá fora.